Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui. E para quem não me conhece, eu sou Rafa Pinheiro, né? Eu sou quadrinista, sou professor, sou youtuber e sou editor-chefe do Universo Guará, né? Que é uma editora barra produtora de quadrinhos. Eu fiz uma pós-graduação na França em quadrinhos, então eu sou pós-graduado em quadrinhos, e depois disso eu voltei para o Rio para fazer o mestrado em comunicação, na UFRJ também. Então eu sou mestre em gibi, porque o meu mestrado também foi um quadrinho. E agora, de fato, na comunicação, voltado especificamente para o processo de produção de um quadrinho. Mas aí isso é papo para outro vídeo. E estou aqui para falar com vocês hoje sobre o meu projeto de TFG na FAO-UFRJ, que se chama IFIX Largo de São Francisco, que foi um projeto que eu defendi na FAO, quando eu me formei, né? E ele é um quadrinho. E até onde eu sei, pelo menos, ele é o primeiro quadrinho, primeiro TCC em quadrinhos, TFG, como a gente chama lá, né? Primeiro TFG em quadrinhos da FAO. E eu tenho muito orgulho de falar isso. Então vamos falar nesse vídeo sobre o que é esse projeto, como ele funcionou, como é que foi o processo todo, beleza? Para começo de conversa, eu defendi esse trabalho com orientação do Rafael Fonseca e com orientação do Rodrigo Cury, e os dois me ajudaram muito nesse processo, assim, foi muito importante ter essas duas pessoas que são professores do DARF, dão aula de desenho, né, na FAO, e são pessoas que gostam de quadrinho, né, inclusive o Rafael Fonseca tem um doutorado que usa quadrinhos também, usa jornalismo em quadrinhos e tudo mais. Então foi muito importante ter esse tipo de pessoas me orientando e, definitivamente, pessoas que compraram a ideia de eu fazer um TCC em quadrinhos, né? Um TFG, eu já tô viciado em falar errado. O TFG em quadrinhos é um negócio que nem todo mundo comprou a ideia quando eu sugeri na FAO, e eles dois gostaram da parada e toparam e acharam maneiro, e foi muito importante o apoio deles para que a coisa funcionasse, para a coisa que andasse e eu conseguisse, de fato, defender e tudo mais. Então, basicamente, o trabalho é o seguinte, é um quadrinho que valoriza, né, que tenta mostrar para o público inclusive não acadêmico, o que é o IFIX, né, o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, lá ali no centro, no Largo São Francisco, e como que ele impacta o entorno, né? Então é um estudo de patrimônio, basicamente, onde eu pego a história do IFIX, né, como que ele surgiu, como que ele se tornou o que ele é hoje, e como que essas transformações que ele viveu ao longo da história impactam o entorno e impactam as pessoas que usam aquele espaço. E eu tenho muito orgulho desse trabalho. Já falei isso antes. Então eu escrevi esse quadrinhozinho, que era como se fosse um encarte, um folheto, que, no mundo ideal, ele seria impresso e seria distribuído pelas pessoas que visitam o edifício, para que elas conheçam melhor sobre o patrimônio, conheçam o lugar onde elas estão visitando, e que fosse um modelo replicável, que a gente pudesse usar no IFIX, pudesse usar na Praia Vermelha, pudesse usar no Fundão, né, na FAO, no CT, e por aí vai. A ideia é valorizar, de fato, o patrimônio da UFRJ, né, e esse modelo de fazer um quadrinho para explicar a história do edifício podia ser usado e replicado em outros lugares, não só a UFRJ, tá? Mas também em outros edifícios históricos. Então a gente pode usar esse formato para outros edifícios, né? Como o Museu Nacional, ou o Teatro Municipal, enfim, o Museu de Belas Artes, né? As possibilidades são infinitas. O projeto funcionou, né? Eu, inclusive, estou tentando, tá um pouco parado agora por causa da pandemia e tudo mais, mas eu estou tentando propor esse projeto para a editora da UFRJ, para que pelo menos o do IFIX seja publicado fisicamente, né? E a gente consiga, talvez depois, se der sucesso, fazer com outros edifícios, mas é um negócio que tem potencial de sair da bolha acadêmica, né? Porque, como eu disse, é um projeto que ele não é voltado para os acadêmicos, né? Ele é voltado para o público leigo que quer conhecer o patrimônio, que quer conhecer melhor o edifício que eles estão visitando. Apesar de ele ter sido esse projeto em quadrinhos, ele também tem uma parte teórica. Então, acompanhando do quadrinho, tem um trabalho teórico, né, onde eu explico as influências, onde eu explico minhas referências, onde eu explico o processo de produção desse quadrinho, né, que tudo isso é importante e é documentado para que seja, de fato, um trabalho acadêmico e não só um quadrinho que eu fiz de bobeira, né. E uma coisa importante que os meus orientadores falaram para mim durante o processo foi sobre recorte, e eu acho que a lição mais valiosa que eu aprendi nesse projeto foi justamente recorte, porque a minha ideia original era fazer isso, né, fazer um quadrinho contando a história, a evolução e transformações do Rio de Janeiro inteiro. Claramente não ia dar certo, né? Eu insisti um pouquinho, me arrependi, vi que não dava certo, reduzi para o centro do Rio, não deu certo, reduzi para a região ali do Largo da Carioca todo, também não deu certo, e aí sim eu decidi, né, com a orientação dos dois, de eu focar, né, de eu fazer esse recorte específico do edifício do IFIX e o seu impacto no entorno. Então foi um edifício só, e foi muito importante fazer esse recorte, porque é o tipo de coisa que eu precisava para dar conta de produzir o trabalho no tempo que eu tinha, né? Que, assim, para quem não sabe, um tempo de TFG não é grande, né? Um ano não é muito tempo, na verdade. Eu fiz o mestrado posteriormente, e mesmo em 2 anos, para eu fazer um outro quadrinho de mestrado, que é o Mesa 44, também não foi, sim, tão específico, de um recorte menor, porque
o tempo de produção acadêmica não é tão grande quanto parece, na verdade. A gente tem muita coisa para pesquisar, muita coisa para fazer, e às vezes não dá tempo para fazer o que a gente queria fazer. Enfim, eu acho que esse trabalho abriu precedente, né? Porque eu soube que depois de eu ter me formado na FAO, outros alunos usaram o meu trabalho como referência, né, como bibliografia, e usaram ele também para tentar fazer trabalhos que não fossem projetos arquitetônicos, né? Porque na hora que eu saí da FAO, estava começando a aceitar trabalhos teóricos, o que eu acho legal, acho importante, e eu espero que esse meu trabalho tenha ajudado de alguma forma a aceitação de trabalhos teóricos. Apesar de que o meu trabalho não é exatamente teórico como a gente imagina, né? Porque ele tem uma parte teórica, tem uma parte prática, mas que não é um projeto, né? É um projeto de valorização de patrimônio, é bem específico, digamos assim. Mas eu acho que abriu precedentes mesmo, porque tem uma, inclusive, que depois virou aluna minha, né? A Nanda, que também estudou na FAO, e ela fez um projeto que usou o meu trabalho como referência, né? Um projeto, se eu não me engano, de um livro ilustrado sobre a Praça 15, né? E falando também sobre o patrimônio da Praça 15 e tudo mais. E ela usou o meu trabalho como referência, eu acho isso muito importante, então eu fico muito satisfeito de ter contribuído para a FAO dessa forma. E eu acho que é isso. Espero que esse vídeo tenha sido legal para vocês, que tenha incentivado vocês a procurarem coisas diferentes na FAO também, porque a formação da arquitetura na FRJ ela é muito ampla, muito vasta, e ela permite muitas coisas, né? Não precisa ser necessariamente um trabalho de um projeto de um prédio, ou um projeto de uma praça. Pode ser uma coisa diferente, pode ir além, né? E eu acho isso muito positivo na FAO, e é por isso que eu gosto tanto da faculdade. E eu espero que ajude vocês, então, a pensar fora da caixinha e ler meu trabalho. Tá na biblioteca da FAO, vocês podem ler. E eu acho que é isso, gente. Então, obrigado por assistir esse vídeo. Se vocês não conhecem meu trabalho e querem conhecer para além disso aqui, me sigam nas redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, né? Para mais informações, meu site é rafapinheiro.com, Rafa com PH, e eu acho que é isso. Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Coisa de internet todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço.